Oiê! Mais uma vez eu por aqui. Deixa eu me apresentar. Para quem não me conhece, eu me chamo Johanna Johanna Cardoso. E hoje eu quero ter uma conversinha com vocês a respeito de obediência e a respeito também de tomada de decisões. Eu estou participando de um curso que a Igreja Vinerd proporciona, né? Que é a igreja que eu congrego. E eu tenho aprendido algumas coisas a respeito dessa questão da gente tomar decisões e também a respeito do conhecimento de Deus, de conhecer a Deus, conhecer a vontade de Deus e estar alinhado com a vontade de Deus. Então, essa conversa hoje vai ser sobre isso. Eu espero que você aprenda, assim como eu estou aprendendo. E deixe aqui nos comentários o que você achou, se você ultimamente também tem passado por esse mesmo processo. E eu quero muito saber, então comente aí embaixo depois que você assistir. O texto de hoje vai ser lá em Gênesis capítulo 3. Você pode abrir aí a sua Bíblia, ou caso você queira ler depois, é Gênesis capítulo 3, né? A desobediência do primeiro casal. Eu tô com essa Bíblia do meu pai, ela é NTLH, então eu acho que em algumas versões com certeza vai estar diferente. No versículo 6 foi o que mais me chamou a atenção aqui, e é o que eu quero conversar com vocês hoje. Aqui tá contando como a cobra iludiu Eva, né? Mentiu pra ela, chegou conversando e tal. E como aconteceu aquele processo, né? Dela escolher desobedecer a Deus. Aí no versículo 6, depois você lê aí na sua casa o capítulo inteiro pra entender o contexto, tá? No versículo 6 diz assim: a mulher viu que a árvore era bonita e que as suas frutas eram boas de se comer. E ela pensou como seria bom ter entendimento. Vou ler só a parte A aqui do versículo. Eva, ela estava diante de uma situação que ela tinha que tomar uma decisão ali, né? Ela estava diante de uma tentação, na verdade. Deus já tinha falado para ela, para Adão, que não era para eles comer e nem tocar naquela árvore. Não era para comer nem tocar, ou seja, nem pensar a respeito, passar longe, ficar, porque não ia ser bom para eles. Então ela já tinha uma ordem, ela já sabia o que ela tinha que fazer, que era ficar longe. Então não foi na inocência, né? Deus já tinha ordenado que não era para eles comer daquela árvore e nem tocar. A serpente, né? O Satanás chega e fala para Eva: é verdade? Tipo assim, ele já lança uma dúvida, né? É verdade que Deus falou que não era para vocês comer dessa árvore? E aí ela fala: é verdade. Aí ele falou assim: é porque se vocês comerem dessa árvore, vocês, na verdade, não vão morrer, não, né? Vocês vão ter entendimento, vocês vão conhecer o bem e o mal. E aí, vocês vão ser como Deus. Satanás falou isso para ela. E aí, o que acontece? Naquele momento, ela estava ali, né, diante daquela situação. E o que foi que ela fez? Ela fez 3 análises, por isso que eu li o versículo 6. Ela analisou 2 vezes por aparência e uma terceira vez ela olhou para si mesma, né? Ela viu que a árvore era bonita, depois ela viu que a fruta era muito boa de se comer, né? Deus disse que não era para tocar e ela já estava ali já, tá muito bonito isso aqui, tá? Tá parecendo ser muito gostoso. E aí depois ela olhou para si mesma e pensou, lá fala, né, no versículo, que ela pensou que deveria ser muito bom ter conhecimento. Então, ali ela decidiu por aparência e por olhar para si mesma, para seus desejos, para suas vontades. E todo mundo fica tacando pedra na Eva, né? A verdade é que todos os dias a gente se encontra em situações assim. É claro que o que ela fez, né, se prolongou por toda a humanidade. Nós colhemos os frutos até hoje. Todavia, no nosso dia a dia, a gente também passa por essas coisas, sabe? O diabo, ele coloca provações na nossa frente, tentações, na verdade, né? E tentação de pecado, porque ele sabe qual é o pecado que a gente cai mais. Ele conhece, então, o que eu aprendi, né? E o que a gente tem que colocar em prática na nossa vida com essa palavra é o seguinte: quando eu estiver diante de uma tentação do diabo, eu não tenho que olhar para as coisas por aparência e nem por o que eu quero, o que eu acho, o que eu desejo, entendeu? Eu tenho que me lembrar das ordens de Deus, dos mandamentos de Deus, porque o que Eva fez ali, ela simplesmente esqueceu da ordem que Deus tinha dado para ela. Ela quis satisfazer ela mesma, né? Ela olhou para o exterior
não se lembrou do que Deus tinha dito a eles, né? Que não era para eles nem chegar perto, ou seja, não era para tocar, não era para comer, nem chegar perto, né? Não era para tocar, não era nem para chegar perto. Quando nós estivermos diante de ter que tomar uma decisão, às vezes é uma tentação, a gente nem percebe, mas a gente sempre tem que pensar assim, o que o meu Criador disse a respeito disso? Será que o que eu vou fazer vai agradar ao Senhor? Será que aqui na palavra de Deus, isso que eu vou fazer, Deus permite ou não permite? Deus aconselha a fazer ou Deus aconselha a não fazer? Porque Eva errou e nós também erramos, né? No nosso dia a dia, às vezes a gente tem uma tentação de pecado e a gente vai lá e cai. O que eu quero dizer é o seguinte, quando a gente estiver diante dessas situações, vamos pensar biblicamente, que um dos professores lá desse curso que eu tô fazendo, ele até fala, vamos pensar biblicamente. Isso glorifica a Deus, isso agrada a Deus, isso é da vontade de Deus. Porque se toda vez que a gente estiver diante de uma situação assim, que precisarmos tomar uma decisão, estiver diante de uma tentação, a gente for olhar para o que a gente quer, a aparência das coisas, mas não tem nada a ver esse namoro, sabe? Fulano é tão gente boa, mas às vezes não é o que Deus quer. Às vezes você está em julgo desigual, enfim. Mas eu vou vestir essa roupa bem aqui, porque essa roupa é tão bonita. Mas será que tá segundo a palavra de Deus? Que a palavra de Deus diz que nós temos que nos vestir com modéstia. Eu vou, sabe, são pequenas coisas no nosso dia a dia que a gente precisa analisar, não por aparência e não pelo que nós queremos, mas sim pelo que a palavra de Deus diz, o que Deus nos aconselha. Porque o erro de Eva foi ter olhado para si mesma, eu quero tanto ter entendimento, e olhado para a aparência da árvore. Da mesma forma somos nós. Às vezes a gente olha só porque a gente quer, qual é o nosso desejo naquela hora, e esquece de qual é a vontade de Deus e o que é que Ele quer que a gente faça, como Ele quer que nós nos comportamos. Espero que essa palavra, assim como ela falou muito comigo, faça você também refletir, para que a gente possa ter mais sabedoria, aprender a pensar biblicamente, né? Ou seja, ter uma vida de leitura bíblica e praticar o que a gente lê. Porque a partir do momento que eu leio a Bíblia, eu entendo qual é a vontade de Deus e qual não é a vontade de Deus, então eu começo a praticar isso no meu dia a dia, sabe? Em casa, no trabalho, em todo o ambiente que eu estiver tomando uma decisão, que às vezes você acha que é só uma decisãozinha, mas na verdade é até uma tentação e a gente não percebe. Que a gente possa se lembrar das ordens de Deus, o que Deus falou que era pra gente fazer e o que não é pra gente fazer. Então, que a gente possa também botar em prática aquilo que o Senhor nos ordenou, para que a gente possa sempre, né, tentar o máximo possível ser obedientes a Ele. Um beijo, fiquem com Deus.